da audiência preliminar. Eu disse que as partes são colocadas, a vítima, que pode comparecer com advogado ou sem advogado, deve comparecer o autor do fato, esse sim com advogado ou constituído, ou então será nomeado um para ele, o Ministério Público estará presente e o juiz também estará presente. E a primeira tentativa de acordo é a composição civil. O que significa a composição civil? A vítima fala qual é o seu prejuízo de maneira informal, ela não precisa comprovar nada, mas de maneira informal ela diz quais foram os seus prejuízos. E aí o juiz pergunta para o autor do fato se ele quer arcar com aquilo. E se ele aceitar essa composição civil, o processo será extinto sem julgamento do mérito, ele não está assumindo a culpa, né? Ele continua primário de bons antecedentes e a relação civil também se extingue. De modo que a composição civil, então, acaba sendo muito interessante, mas nem sempre viável. O exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês é um exemplo de uma lesão corporal de trânsito, culposa de trânsito. Numa situação de acidente de trânsito, muitas pessoas jogam a responsabilidade para o outro. Não fui eu que bati, você bateu em mim, né? Ah, mas você bateu atrás. Eu bati atrás porque você freou repentinamente. Sempre, né, a responsabilidade fica pelo outro. Mas quando um se machuca, sobra para aquele que não se machucou, né? De modo que, muitas vezes, eu já passei por isso e muitos dos senhores podem já ter passado, o nosso cliente, ele se julga vítima. Eu, doutor, deixa eu te falar, eu não vou pagar um centavo para esse sujeito aí. Se o nosso cliente não quer fazer acordo, tudo bem. Só que a gente precisa entender que, às vezes, né, a gente tem a razão, veja, tem a razão, o nosso cliente tem a razão, ele deveria ser a vítima, mas nem sempre a gente comprova a razão que tem, sem contar o gasto que se tem. Veja, se a pessoa quiser comprar a briga e falar assim, não, doutor, se eu não aceitar o acordo, o que vai acontecer? Vai ter processo. Então vamos enfrentar o processo, mas você vai ter que me contratar, vai ter que pagar advogado, vai ter que ter isso, e corre risco, não é certeza que você vai ser absolvido, tal, né? Mesmo assim você prefiro pagar para o senhor, mas não pagar para ele. Tudo bem, nós somos advogados e vamos trabalhar e vamos fazer o melhor. Aí, frustrada, portanto, a composição civil, o Ministério Público vai tentar um novo acordo. E esse segundo e possível acordo chama transação penal. Tudo bem? Diferente da composição civil, é transação penal. A vítima já não tem participação, é entre o promotor, o Ministério Público e o autor do fato. Então, o Ministério Público propõe para que o autor do fato cumpra imediatamente uma pena não privativa de liberdade. Cumpra imediatamente uma pena não privativa de liberdade. Ele não vai propor para que o sujeito vá para a cadeia, mas vai propor que ele cumpra uma pena alternativa, prestação de serviços, cestas básicas, isso. Sairá mais barato para ela fazer um acordo, se livrar completamente daquele assunto, nunca mais olhar para aquela pessoa, do que ter que pagar advogado, ter que comparecer à audiência, e não é um prejuízo só financeiro, é um prejuízo emocional. Às vezes é melhor fazer essa composição civil. Cabe a nós, advogados, e indicarmos isso para o cliente, tentar abrir os olhos do cliente. Mas, professor, nesse caso você está perdendo o processo, né? Ele não vai te contratar. A gente não vai. Se você acha que você vai viver da advocacia só por juizados especiais, forçando de alguma maneira o seu cliente a participar, de se defender mesmo, não, você tem que tentar o melhor para o seu cliente.
E se ele quiser que você siga com o processo, muito que bem. Aí nós vamos seguir, vamos comprar aquela briga e vamos até o final, tentando demonstrar a inocência do réu. E se ele aceitar cumprir esta pena, o processo penal é extinto sem julgamento do mérito. Se o autor do fato aceitar a transação penal, ele não está aceitando a culpa. Ele só está fazendo um acordo e o processo será extinto sem julgamento do mérito. Tudo bem? Embora tenha essa nomenclatura, ele vai ter que cumprir uma pena, ele não está aceitando a culpa. O processo é extinto sem julgamento do mérito. Independente da vontade da vítima. A vítima nem está na audiência. Compreendido? Porque é a transação penal.